Jesus, por estarmos encarnados neste planeta de provas e expiações, tentando a cada dia fazermos, Jesus, o melhor que pudermos em nossa vida. Te pedimos nessa noite em que iniciamos o mês do Tige, para que esse mês seja realmente um mês de paz e de harmonia em nossas vidas. E nesta noite, pedimos pelo palestrante, para que ele possa, Jesus, através das suas palavras, calar fundo ao nosso coração. Muito obrigado por tudo, Jesus querido, e que assim seja. Pessoal, obrigada, tá? Gente, palmas para eles! Bom, o nosso palestrante da noite é o Rodrigo Brasileiro. O Rodrigo, ele é da UEC, ele também participa da Federação Espírita. E hoje o Rodrigo, ele vai abrir o mês do Tige, né, Rodrigo? Olha a responsabilidade, hein? E aí o tema que o Rodrigo vai trazer para a gente hoje é distúrbios de imagem. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa se fazer neste ambiente e mais ainda na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, e que possamos nessa noite de luz receber essas bênçãos que com certeza a espiritualidade maior, os mensageiros de Jesus estão aqui conosco para nos trazer o seu amor, que é incondicional e infindo. É com muita alegria que nós abrimos o mês do Dige, sendo do Dige e também dessa casa maravilhosa que sempre nos acolhe, para tratar de um tema que muitas das vezes nós nos apercebemos apenas a notar no vizinho, quando acontece com o outro. Normalmente é assim, né? A gente só se preocupa com o colesterol quando alguém da família tem um infarto. Não é assim? A gente só se preocupa com a nossa alimentação quando alguém tem alguma dificuldade nesta área e aí nós nos atentamos. Ouvimos na televisão a Fátima Bernardes falando, ou aquele programa Bem-Estar, ou qualquer outro tipo de documentário. E, meus irmãos, nós trazemos um assunto essa noite aqui para reflexão, à luz da doutrina espírita, que é um dos males da nossa modernidade, dos tempos atuais, que é o distúrbio de imagem. Não é da sua televisão que estamos falando, nem do seu computador, nem da sua filmadora, nada disso. É da nossa autoimagem. E para perceber isso em nós, e principalmente aqueles que nós iremos evangelizar, aquele que nós iremos passar moral, bons costumes, que são os nossos filhos, os nossos netos, nós vamos trazer algumas reflexões à luz da doutrina espírita. E já começamos a conceituar o que é distúrbio de imagem. Tais distúrbios são classificados pela ciência como doenças do comportamento e caracterizam-se principalmente pela negação e distorção da própria imagem corporal, levando ao comportamento destrutivo, desadaptação social e ideias fixas. Isso é distúrbio de imagem. E quando a pessoa ela está nessa situação de não se perceber da forma que ela realmente é, o que normalmente a gente faz? Quando a gente está com febre, está doente, tem algum problema, a gente tenta logo achar a solução, não é assim? Assim também acontece com essas pessoas que têm distúrbio de imagem. Elas querem alcançar a imagem que elas pretendem. Como elas estão meio desequilibradas, não estão no seu normal, se assim podemos dizer, elas vão buscar subterfúgios, meios, formas para alcançar uma imagem que na verdade não existe, apenas no seu íntimo desequilibrado.
E para ilustrar o que a gente está falando aqui, nós trouxemos 4 personagens essa noite. Vamos apresentar os 3 primeiros e depois nós vamos apresentar o exemplo maior que teve relação direta com o Mestre Jesus. Opa. Os distúrbios de imagem são anorexia nervosa, a bulimia e a vigorexia. A anorexia nervosa é o distúrbio, na verdade é um distúrbio alimentar, que é gerado por esse distúrbio de imagem que a gente tem de nós mesmos. E a anorexia nervosa é aquela pessoa que busca de todas as formas emagrecer, tirar até a última gota de gordura do corpo para se sentir magra. E quando está magra, ainda se sente gorda. Já conhecemos casos assim, ou na televisão, ou no jornal. A pessoa está magérrima. Quando ela se olha no espelho, ela vê uma pessoa totalmente diferente. O distúrbio de imagem que ela tem é tão grave que ao se enxergar, ver as costelas, a pele e osso, ela ainda acha que ali tem muita gordura para tirar. A pessoa está desequilibrada. Na bulimia, é um subterfúgio também, é um distúrbio alimentar que é gerado por esse distúrbio de imagem, no qual a pessoa, ao se alimentar, muitas das vezes compulsivamente, ela enfia, além do dedo, objetos, qualquer coisa que lhe faça expelir tudo aquilo que ela comeu, para não ter que engordar, para manter a sua beldade, a sua forma física. E quando ela está nesse distúrbio de imagem, ela se perde nisso e nós vamos ver casos aí de pessoas com problemas sérios, gástricos, com o esôfago todo corroído, com as mãos, às vezes, ponta dos dedos corroído por essa prática que é cada vez mais viciante. E na internet tem vários sites que ensinam isso, tá? Por favor, não procurem. E o último, que é menos comum de ser falado, é a vigorexia, que pode dar no homem e na mulher. Todos esses 3 podem aparecer tanto no sexo feminino como no sexo masculino. A vigorexia é a pessoa se acha a mais fraca do mundo e ela utiliza de todos os subterfúgios para se tornar a pessoa mais forte do mundo. E não é pouco. Cada vez ela quer mais músculo, mais corpo, mais tanquinho, não é assim? Mais bíceps. Ela não quer dar tchau e estar balançando o braço. Ela quer estar enxuta e com músculos. E as pessoas que têm esse distúrbio, a vigorexia, normalmente utilizam-se de anabolizantes para poder alcançar de uma forma mais rápida o status que ela pretende viver. Nós trazemos o primeiro exemplo de vigorexia nervosa, que é o caso da Mirella. Esse caso, aliás, todos os 3 casos, apareceram no encontro de mocidades do Estado do Espírito Santo este ano, que aconteceu no IFES de Vitória, e que reuniu mais ou menos 700 pessoas, entre confraternistas e trabalhadores. Nesse encontro, nós trabalhamos vários distúrbios, entre eles o distúrbio de imagem. E como o tema de todo o encontro era Jovens no Além, a equipe coordenadora do encontro fez um pedido à espiritualidade. Vocês podiam mandar umas mensagens aí, fazendo uma evocação, né? Uma boa evocação. Vocês podiam mandar umas mensagens para a gente de jovens, para que a gente possa estudar na contemporaneidade, nos distúrbios modernos, porque o que a gente tinha era livro da década de 60 e de 70 que contava os distúrbios dos jovens daquela época. E não foi que a espiritualidade atendeu? A danada.
Então ela trouxe mensagem de tudo quanto era distúrbio. Entre eles, esse distúrbio de imagem, que são os 3 casos que nós vamos apresentar. O primeiro deles é Mirella. Mirella, uma menina linda, aquela que nasce com um corpo de modelo. Não tem? Até a medida, a altura, tudo. O alongamento dos braços, das pernas, o ombro, tudo, a cabeça, tudo perfeito para ser uma grande modelo, uma modelo internacional. Era essa a sua programação. Só que Mirella se perdeu nesse caminho. Para alcançar o corpo ideal que a mídia nos vende, que essa indústria da moda muitas vezes exige, ela utilizou da anorexia nervosa. Primeiro, ela começou a deixar de comer. Ela não queria comer muito. Comia pouquinho, igual passarinho. E aí ela descobriu que ela poderia também, através da bulimia, foi a hora que ela entrou na bulimia também, comer o tanto que ela quisesse e não engordar. Que ela poderia colocar tudo para fora. E aí, meus irmãos, a programação da Mirella era se tornar uma modelo internacional para que ela pudesse levar uma mensagem muito boa para todos no planeta. Ela ia trabalhar com crianças que passavam fome, passar essa mensagem. Só que ela ficou presa no meio do caminho. Ela desencarnou jovem e não pôde completar a sua missão. E ela veio, durante o ano passado, nos trazer a sua mensagem de que não valia a pena utilizar de todos os meios para alcançar o que quer. Essa foi a Mirella. O próximo caso é a Ana Júlia. Ana Júlia, uma menina também bonita, só que ela tinha perseguição cruel por si mesma de não ter uma gordura no corpo. Ela utilizava tudo que vocês poderiam imaginar. Cabo de escova, o dedo, tudo que pudesse fazer com que o alimento não ficasse dentro de si, ela fazia. E ficou magra. Ficou tão magra que ela teve uma parada cardíaca. Nessa parada cardíaca, ela teve o que a gente chama de EQM, experiência quase morte. Ela saiu do corpo, olha como ela estava desequilibrada, meus irmãos. Ela saiu do corpo, se viu fora do corpo, olhou para o corpo e pensou assim ainda: tem muita gordura ainda nesse corpo. Olha que coisa. E Ana Júlia acabou também desencarnando pelas complicações. Muitos jovens desencarnam por essa questão da bulimia, quer manter um corpo esquálido, quer manter, e aí vai entrando nessa viciação desse distúrbio de imagem. Parece que cada vez mais magra se sente cada vez mais gorda, e aí nós vamos ver aí nos plantões casos de jovens, isso dá mais no sexo feminino, mas também acontece no sexo masculino, que vão parar no hospital com parada cardíaca, complicações 1000. Esse é o caso da Ana Júlia, que corajosamente veio nos trazer a sua mensagem. E o último caso é do Paulo César. Ele descreve na mensagem que ele gostava de ser chamado de Cezão. Quando ele era muito jovem na escola, ele sofria o que a gente hoje chama de bullying. Né? Aquela perseguição dos colegas, porque ele era muito magrinho, fraquinho. Quem já teve colega assim, com certeza já o chamou dele de Nacapa, né? De Olívia Palito, né? Esses nomes que a gente dá. E aí a gente percebe mais tarde, quando vai entrando na juventude e que vai precisando fazer uma autoafirmação, é que todo esse bullying, esse maltrato que nós fazemos durante a nossa infância, é que surge como distúrbio. E aí o Cezão não queria mais viver como ele tinha em mente a Olívia Palito. Ele queria ser forte. E entrou na academia e em pouco tempo estava musculoso. Mas para ele não bastava.
Ele queria ser o mais forte de todos. Cesão começou a tomar anabolizantes. E aí, para quem é médico, sabe os efeitos danosos que o anabolizante causa no corpo da pessoa. Ele acabou desencarnando. E ele se encontrou no plano espiritual de uma forma medonha, com os músculos todos estourados. É o que ele nos conta. Porque o perispírito, o nosso corpo espiritual, quando desencarnamos, ele reage. Todo esse distúrbio, todo esse desequilíbrio que nós vivemos na nossa vida carnal. Quando chegamos do lado de lá, isso se expande de uma forma tenebrosa às vezes. Tanto para o bem, como para o desequilíbrio. Então, esses são os nossos 3 casos. Né? O caso da Mirella, que sofria de anorexia nervosa, a Ana Júlia, que sofria de bulimia, e o Cesão, Paulo César, que sofria de vigorexia, que pode também dar em mulheres. É só entrar lá na capa do site globo.com que a gente vai ver. E esse distúrbio de imagem, meus irmãos, ele se dá porque a gente direciona todo o nosso esforço, todo o nosso foco, todo o nosso trabalho na direção errada. Porque dentro de nós, dentro do nosso íntimo, não existe sentido, direção. O que existe é um vazio e uma falsa intenção de preencher esse vazio. Seja com dinheiro, seja com coisas materiais, seja com status social, seja com as infinidades de coisas que nós podemos procurar para preencher esse vazio. Drogas, álcool, sexo desregrado, pornografia. Então a gente vai buscando coisas para preencher este vazio. E quando Mirella, Ana Júlia e Cesão tentaram fazer isso durante a sua vida carnal, acabaram desencarnando precocemente, destruindo a sua programação reencarnatória, por sua vez, destruindo toda a colaboração que eles trariam para a sociedade, para a sua família, para o seu ambiente de trabalho, para a faculdade que eles iriam fazer, enfim, é toda uma cadeia de interdependência e quando nós desencarnamos antes da hora, nós deixamos ao léu. E a espiritualidade, a vida, tem que se encarregar de dar conta. Mas a responsabilidade ainda fica conosco. E a nossa consciência, ela grita. O vazio existencial, ele é tratado de forma brilhante neste livro aqui, que se chama Conflitos Existenciais, que é psicografado por Divaldo Franco e é ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Aqui tem um capítulo, tem vários distúrbios e tem um capítulo chamado Vazio Existencial, que é o que nós vamos tratar agora. Joana nos traz que este vazio, ele normalmente já renasce junto com o indivíduo. Esse vazio. São tentativas e mais tentativas, enganos atrás de enganos de vidas passadas em que a espiritualidade, sabendo que aquele ser precisa ainda passar pela experiência da carne, o traz de forma carinhosa, amorosa, de forma brilhante, mas sabendo que aquele ser ainda tem grandes vazios a serem preenchidos. Então, a maioria de nós, nesse planeta, já nascemos com muita demanda, com muitas lacunas a preencher no nosso íntimo. E quando chegamos aqui e ficamos presos ainda a esse vazio existencial, nós utilizamos de subterfúgios efêmeros que nada traz de bom para preencher. E aí nós vamos complicar uma encarnação que foi programada para ser vencedora, nós acabamos por fracassar. E isso independe, às vezes, do tempo que nós iremos viver aqui na Terra. E ela traz isso porque, na verdade, nós somos débeis de forças morais. Nós somos fracos
de forças morais. Qualquer coisa nos tira o prumo. A fé é perdida. A paciência vai para o ralo. A tolerância, as virtudes não existem quando perdemos o prumo. Nós acreditamos pouco em Deus, no poder que Jesus tem de nos envolver nessa vida. E quando nos pegamos numa situação de conflito existencial, nós buscamos os vícios. Esse vazio existencial de outras eras, que foi alimentado em outras eras, para fugir. Na verdade, é uma fuga. E a doutrina espírita nos traz que, quando nós fazemos esse movimento de fuga, nós deixamos para trás todo o benefício que foi proposto para a nossa vida. Nós não reencarnamos para perder, nós reencarnamos para vencer. E a dificuldade faz parte. Então nós vamos ter problemas financeiros, problemas do corpo físico, problema de família, problema no trabalho, problema na escola. Nós viemos vencer problemas, dificuldades. Nós temos que vencer problemas dentro de nós mesmos, e esses são os mais problemáticos. Então tenhamos em mente que nós nascemos para vencer. Se alguma dificuldade, alguma miséria se aparece na nossa vida, nós precisamos encher o pulmão de ar e buscar ajuda. Se nós não damos conta daquela situação. É o que Joana nos diz. Ela continua que as relações ligeiras que normalmente nós buscamos, que são destituídas de sentido emocional mais profundo, que tem sentimentos mais verdadeiros, isso nos vai trazer problemática, porque essas relações não nos preenchem. Nós buscamos o outro como se o outro fosse descartável. Nós vamos até ele, o próximo, nós o usamos e depois o abandonamos, sem saber e nem pensar nas consequências daquele nosso ato, muitas vezes impensados. Só que essas situações, elas não ficam ao léu, não ficam perdidas no tempo e no espaço. Isso é registrado na nossa consciência. E um dia nós teremos que prestar conta. É aquele famoso filminho que passa pela nossa mente e que nós vamos ver o que nós fizemos de bom e de mal. E muitas vezes, quando isso acontece, quando nós fazemos esse balanço, fechamos para balanço, né, a nossa loja espiritual, esse balanço pode ser negativo. E Joana nos adverte que muitas vezes a culpa ocupa os cantos mais sombrios da nossa alma. E isso nos faz mal, nos puxa cada vez mais para baixo, nos deixa com depressão, nos deixa nos sentindo solitários, porque nós não nos achamos merecedores de serem chamados de filhos de Deus. Olha que situação que nós arranjamos na nossa cabeça. É o que acontecia. E o que aconteceu? Com Mirella, Ana Júlia e o Cezão. No fundo, eles não se achavam merecedores daquilo que eles vieram viver. E buscaram de outra forma viver uma vida que não era deles. E quando fizeram esse movimento, se instalou em suas almas essa perda de sentido. E aí, meus irmãos, quando nós perdemos o sentido das nossas vidas, o porquê nós estamos aqui, qualquer vento que soprar nos carrega. Não é assim? Um barco que está no porto e não sabe a direção que vai, qualquer vento vai lhe levar para qualquer lugar. E muitas vezes vai lhe levar para o Penedo, de frente. E ele vai afundar. Nesse estado emocional que nós nos encontramos, a gente acaba perdendo a própria identidade, nos diz Joana. E o que acontece? Nós acabamos mergulhados em aparências.
tentamos esconder a nossa vida, que é uma miséria moral, atrás de marca, atrás de corpo, atrás de carro, atrás de casa, atrás de coisas materiais que com 50 anos deixam de existir, com 100 anos deixam de existir. E o tesouro espiritual que vai nos acompanhar pela eternidade, nós deixamos de lado. E aí o que acontece? Nós buscamos essa aparência. Foi o que aconteceu com a Mirella, que buscou aparência. A Ana Júlia, que buscou aparência. E o Cezão, que buscou aparência. Quantas vezes nós nos escondemos com um sorriso amarelo, mas na verdade queremos cair de joelho chorando? Para parecer que está tudo bem, que a conta no banco está positiva, que o casamento está equilibrado, que os filhos estão educados, que a minha espiritualidade está no ápice. Precisamos nos encarar. Isso não é prestar contas a Jesus, a Deus, é a nós mesmos. Não tem tribunal no campo da vida. A nossa consciência é o nosso juiz. Então essas máscaras que nós usamos, elas precisam ser retiradas. Mas isso tem um preço. Isso dói. Porque muitas vezes nós vamos afastar pessoas que nós chamávamos, às vezes erroneamente, de amigas. Porque nós não vamos ter mais a aparência que alimentava aquela relação. Então aquilo que era externo deixa de existir e a gente se apresenta tal qual é, com as nossas dificuldades, com as nossas virtudes, e isso pode afastar algumas pessoas, e isso vai doer. Mas Jonas de Anjos nos fala, precisamos ser firmes nesse propósito. Não tem ninguém aqui nesse salão, encarnado ou desencarnado, que não tenha nenhuma miséria d'alma a revelar, a cuidar, a sarar. Não existe. Então estamos todos no mesmo barco. Tudo mesmo farinha do mesmo saco. E Joana nos fala que quando chegamos nesse desequilíbrio das forças morais, das forças emocionais, nós somos devorados por uma volúpia de querer muito agarrar e pouco reter. É o querer ter tudo. Eu quero ter o outro, eu quero ter o cargo do outro, eu quero ter a esposa, o marido do outro, eu quero ter o estado social do outro, eu quero ter tudo. E esqueço de ser tudo, de ser filho de Deus. Vocês já pararam e se fizeram essa pergunta? Por que nós somos chamados filhos de Deus? E por que nós temos que abraçar esse título? Desde a hora que a gente acorda até depois que dorme. Porque é sendo filho de Deus que nós vamos em busca dos ensinamentos do Pai. Por que eu estou dizendo isso? Porque na nossa relação aqui terrena, nas relações de pais e filhos, os filhos, até chegar na adolescência, veem os pais como heróis. Tudo que o pai faz, tudo que a mãe faz, eles remendam. Até falar igual, não é assim? Se puder vestir a mesma roupa, mulher então, filha mulher. Eu tenho uma filha de 3 anos, vai fazer 3 anos. A mãe chega do trabalho, tira o sapato, ela já vai e ocupa o lugar dela. Porque ela quer ficar parecida com a mãe. Esse é o nosso objetivo como vida de espírito. Sermos parecidos com o Pai. Isso não é possível, tá, gente? Porque Deus tem perfeição absoluta. A nossa perfeição sempre vai ser relativa. Nunca alcançaremos a Deus. Mas podemos viver ao lado dele, compreendê-lo, entender a sua vontade e cumpri-la. Isso que nos cabe nessa vida de espírito. E passamos pela carne
para entender isso. Só que ao passar pela carne, a gente utiliza a carne, a reencarnação, como âncora, como muro, e não como rampa, como escada. Às vezes, muitas vezes rolante, né? Então nós vamos perceber que ser filho de Deus é tudo nessa vida. Quando você se sentir miserável, alquebrado das forças morais, se lembre disso. Você é filho de Deus. E tem um irmão maior, um irmão mais velho que é Jesus, que ele tem a missão de nos velar 24 horas por dia. Eles e seus mensageiros. Então, quando nós buscamos esse distúrbio de muito agarrar e pouco reter, a gente é devorado. Porque o mais é sempre menos. E aí nós vamos pensar de forma errônea, falsa, de que essa autorrealização com as conquistas externas, elas vão bastar, mas não basta. E como nós vamos sempre atrás, uma hora a gente cansa. E se a gente não cansa, a vida dá um jeito de nos cansar. Ou através de alguma doença, de alguma situação de penúria na nossa vida, ou quando desencarnamos e vamos parar no tenebroso umbral, que tem mais uma função pedagógica do que de punição. O umbral existe para nos cansar. André Luiz, aquele espírito que escreveu vários livros, antes dele chegar em nosso lar, ele cansou de ficar no umbral. É para cansar. É para o sujeito lembrar de Deus. Foi o que aconteceu com ele. Lá no seu íntimo, acendeu uma centelha. E só bastou essa centelha para a espiritualidade agir e levá-lo para um lugar melhor. Mas demorou 8 anos. Porque ele não desenvolveu isso em vida. Essa centelha em vida. E aí, a gente acha que com essa autorrealização vai nos preencher os espaços tomados por essa angústia, por essas incertezas que todos nós temos. Todos nós temos incertezas e temos também certezas. Mas essas dúvidas que nos assaltam o coração, a alma, às vezes pode nos fazer tomar caminhos de uma autorrealização que na verdade é falsa. Vai nos cansar, vai nos trazer problemas, na verdade. E esse vazio existencial traz, como nos enfraquece, ele traz a incapacidade ou inutilidade, nos traz Joana de Ângelo, de lutar contra a maré de dificuldade. Aí qualquer problema, até uma unha encravada, é motivo para a gente se desesperar. E se acontece alguma coisa grave então, vixe, como diz lá em casa, vixe Maria, o bicho pega. Então nós precisamos entender que esse vazio existencial que se aumenta na nossa alma, que é como se fosse um poço, que ao invés da gente usar uma escada para sair, a gente usa uma pá para cavar cada vez mais, ele só vai ter fim quando a gente tomar consciência das coisas, da nossa própria vida e das coisas que nos cercam. E essa autoconsciência, nos diz Joana de Ângeles, amplia os nossos horizontes emocionais e as nossas forças psíquicas, libertando-nos de tudo que nos arrasta para esse poço. Mas temos que dar contrapartida. Desde que haja esforço, nos diz ela, da aceitação dos novos desafios. Não temos só que encarar as dificuldades, não. As misérias da alma que nós carregamos, não. Temos que olhar para frente e ver que teremos desafio. Teremos que ir lá sim pedir perdão, pedir desculpa. Teremos que ir lá sim nos entender com aquele que nós magoamos e que estamos magoados também. Então esse movimento,
Ele é esplendoroso, só nos trará luz, novos horizontes, novos desafios, só coisas boas. Mas tem também um preço a ser pago. E que vale a pena, diferente do vazio existencial, que também tem um preço muito alto, mas que não vale a pena nenhuma. Jesus, quando esteve com os 500 da Galileia, nos deixou uma mensagem clara. Aquele que me seguir, saiba que irá se sacrificar. Na linguagem que ele utilizou na época, terá que sangrar, ranger o dente, terá que chorar, vai sofrer humilhação, injúrias, perseguições. Qual o mártir do cristianismo, meus irmãos, que não sofreu isso? Desde Paulo, Tiago, João, a própria Maria. O próprio Saulo de Tarso depois passou a ser Paulo de Tarso. Sofreremos, mas sofreremos por uma causa justa. Isso que vale. E em falar em sofrer, nós vamos trazer uma história rapidinho aqui, que é o nosso quarto exemplo de uma senhora que vivia na época de Jesus. Ela vivia num vilarejo, se chamava Sicar. E todo dia de manhã, ao acordar, com as suas inquietações, que a maioria de nós, quando tem alguma autoconsciência, acorda, né? O que eu vou fazer de melhor? Por que eu fiz aquilo ontem? A receita de Santo Agostinho, que está lá no Livro dos Espíritos. Reveja tudo que você fez no dia e programe o seu dia seguinte. Ela levantou com as suas inquietações morais, perturbada, com alguns distúrbios, e foi fazer tudo o que fazia naquele dia. Arrumar a casa, né? Cuidar das coisas daquela pessoa com qual ela vivia, e chegou ao sol do meio-dia, naquela época se chamava 9ª, e foi até o poço de Jacó, buscar água. E lá foi ela com seu ânfaro, com seu vaso, buscar água no poço de Jacó. Saindo da Galileia, também muito cedo, para buscar outras paragens, Jesus e os apóstolos pegam um caminho mais difícil. Ao invés deles seguirem a estrada à beira do Rio Jordão, que tinha brisa, era mais fresco, tinha mais alimento, Jesus abandona esse plano, que os apóstolos achavam que era o plano, e ele vai seguir as montanhas de Efraim, que é um lugar pedregoso, quase morto, só tinha pedra, mais difícil, e assim eles foram. Andaram 50 quilômetros até chegar ao poço de Jacó. Chegando lá, Jesus para descansar, assim o entenderam os apóstolos. Os apóstolos seguem até o vilarejo de Sicar, que ficava na região da Samaria, e Jesus espera ali encontrar mais uma das almas que ele iria trazer para o reino dos céus. A mulher sobe o morro e já avista lá de longe que existia alguém estranho daquela região, por ele estar vestido de forma diferente também ao povo daquela região. E quando chega ao poço, olha para baixo, como era de costume naquela época, a mulher sempre olhando para baixo, nunca encarando os homens. E ela percebe que aquele homem era um forasteiro. E ela fica muito incomodada, porque Jesus não tira o olho dela. Desde quando ela apareceu na paisagem, ele a viu. E não tirou o olho dela. E ela continuou a sua rotina. Ao meio-dia, ia buscar a água no poço de Jacó. Ao pegar o primeiro vasilhame de água, ele lhe pede: dá-me de beber. E ela fica mais incomodada ainda. E ela já identificou que ele era judeu.
E ela lhe interroga: como você, judeu, vem falar comigo, que sou mulher samaritana? Primeiro que os homens não conversavam com as mulheres em ambientes públicos. E segundo que ela era samaritana. Os judeus tinham asco. Não se relacionavam com os samaritanos, porque eles se relacionavam com todo mundo, com os gentios. E os judeus queriam o sangue puro. Então eles não se misturavam com os estrangeiros. Os samaritanos se misturavam. E era aí o ponto de partida do asco entre judeus e samaritanos. Como aquele homem, ela intimamente, fala comigo, que sou mulher samaritana? Dá-me água de beber. Ela fica pensativa e não sabe o que responder. Aquele homem mexe com ela de uma forma tão profunda, como se ele tivesse o raio-x da sua alma. E num diálogo belíssimo, que nós encontramos no livro Primícias do Reino, também psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito Amélia Rodrigues, a mulher samaritana começa a dialogar com o mestre, mas como? Me fale mais dessa água viva. Dar-te-ei de beber dessa água. E quando você beber desta água, você terá vida eterna. Porque preenche. Não sentimos mais sede. Não sentimos mais fome. Esse vazio acaba. A perda de sentido deixa de existir na nossa vida. E ela estava experimentando naquele momento os primeiros lampejos de sentido na nossa vida. Na conversa que ela teve com Jesus, Jesus pergunta a ela: cadê o seu marido? E ela fala: eu não tenho marido. E ele diz: disseste bem, aquele homem com quem vives não é o teu marido. E ela já tinha casado 5 vezes. Imagina para aquela cultura ser entregue 5 vezes pelos maridos. Estava acabada a sua fama, né? E ela estava se sentindo a pior das criaturas quando encontra aquele ser que lhe enche de ânimo, que lhe dá água viva. E ela entende mais outra coisa, que para adorar a Deus sobre todas as coisas, não precisa ir a Jerusalém. Poderia ser naquele poço de Jacó, poderia ser também em Jerusalém, mas poderia ser em qualquer lugar, desde que essa adoração fosse de espírito. Então, tanto encarnado como desencarnado, nós podemos adorar a Deus. E com essas lições, meus irmãos, ela esqueceu até a água para trás. E voltou para o seu vilarejo de forma esplendorosa e começou a anunciar na sua vila que ela tinha encontrado o Messias. E aí o Poço de Jacó, como a gente interpreta lá no livro da Amélia Rodrigues, virou ponto turístico. Eram feitos grupos e grupos para ir lá ouvir as palavras de Jesus. E os apóstolos, entendendo aquela confusão, trouxeram comida para o mestre. E ele falou de novo: não preciso de comida. O que eu tenho para oferecer para vocês mata a sede e mata a fome. Que era a sede e a fome que a Mirella sentia, de sentido da vida. Era a fome e a sede que a Ana Júlia e o Cezão sentiam e que não sabiam onde buscar. Benditos somos nós que estamos nessa casa e que podemos beber dessa água viva que é o Evangelho de Jesus. Agradecemos todos os dias por termos a oportunidade, a honra, o mérito e a misericórdia de estarmos aqui bebendo nesse poço de Jacó. Jesus encontra com essa mulher samaritana e ela vira guia turístico
até o poço de Jacó. Olha só para vocês verem. A importância dela para a cidade foi tão grande que aquela sua fama foi esquecida para trás. Sabe como ela ficou sendo conhecida daquele momento em diante? Como eu acho que todos nós gostaríamos de ser conhecidos nessa nossa cidade. Como a iluminadora. Como aquela que trouxe luz à cidade de Sicar. Uma cidade pequenininha, mas que tem os seus problemas, assim como Vila Velha. E Jesus nos traz então, através do seu evangelho, um vaso cheio de água viva. E que Kardec trabalha muito bem esse vaso na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Ana Júlia, Mirela, Cesão e a mulher samaritana, que nós não sabemos o nome, é uma das coisas que eu anotei no meu caderno, quando desencarnar, umas coisas que eu vou pesquisar. Qual é o nome daquela mulher? Que a gente não sabe, né? Esses 4 filhos de Deus tiveram a oportunidade de beber essa água viva. Hoje, os 3 que eu narrei os fatos aqui, eles estão bem, estão se recuperando no plano espiritual, né? O Cesão, a Ana Júlia, a Mirela, com certeza vão se preparar muito bem para uma nova experiência na carne, para que seja vencedora, e que se cair de novo, outra chance virá, porque essa é a misericórdia divina. Quantas chances a gente precisar, a gente vai ter. Não percamos isso da nossa vida. E Jesus nos traz a oportunidade dessa autoconsciência, que a pessoa deve descobrir a finalidade da sua existência e como alcançar o objetivo de ser feliz, superando os conflitos, entre eles o vazio existencial, vivendo de maneira clara e sem culpa. E quando a gente fala sem culpa, não é sem responsabilidade. É diferente. Usufruindo os dons da existência e aperfeiçoando-se sempre. Mas para isso a gente precisa despertar essa nossa autoconsciência. E despertar a nossa autoconsciência é como cuidar de um jardim. Não dá para a gente plantar tudo lá e deixar que a vida se encarregue das coisas, que a natureza tome conta. Não, a gente tem que ir lá tirar a erva daninha, tirar as pestes, as pragas, para que as flores possam surgir, para que as árvores de fruto possam dar o melhor fruto possível. Quem tem jardim em casa, quem tem sítio, sabe que é assim. Se deixar, o joio toma conta do trigo. Não é assim? Precisamos cuidar do nosso jardim, que é a nossa alma. Tirar ervas daninhas, tirar vícios que nos congelam a alma, que nos estacionam, que nos levam muitas vezes para esse vazio existencial. E aí nós buscamos mais vícios para preencher. A Ana Júlia, ela passava 3 horas na academia para preencher o vazio. 3 horas na academia, meus irmãos. E não conseguia preencher. Eu acho que se ela passasse o dia inteiro, ela não ia conseguir preencher o vazio. Só ia aumentar ele cada vez mais. Porque, na verdade, quando ela estava lá em cima da esteira, ela estava correndo da própria vida. Então é esse convite que Jesus fez à mulher samaritana, que fez também a Mirela, a Ana Júlia, ao Cesão, e que também nessa noite nos faz. Possamos cuidar do nosso jardim. E para encerrar essa reflexão, como eu gosto de fazer, eu trouxe uma música que eu peço aos senhores que prestem atenção na letra e que possam levar as reflexões que ela trouxer para o seu íntimo, para quando você for descansar a sua cabeça no travesseiro, fazer todo aquele movimento de reflexão, pensar o que eu preciso abandonar na minha vida, o que eu preciso cuidar no meu jardim para que as flores floresçam, possam dar frutos a essas árvores
que eu plantei? Vamos ouvir então. Tô relendo minha lida, minha alma, meus amores. Tô revendo minha vida, minha luta, meus valores. Refazendo minhas forças, minha fonte, meus favores. Tô regando minhas folhas, minhas faces, minhas flores. Tô limpando minha casa, minha cama, meu quartinho. Tô soprando minha brasa, minha brisa, meu anjinho. Tô bebendo minhas culpas, meu veneno, meu vinho. Escrevendo minhas cartas, meu começo, meu caminho. Estou podando meu jardim. Estou cuidando bem de mim. Estou podando meu jardim. Estou cuidando bem de mim. Tô relendo minha vida, minha alma, meus amores. Tô revendo minha luta, minha vida, meus valores. Refazendo minhas forças, minhas fontes, meus favores. Tô regando minhas folhas, minhas faces, minhas flores. Tô limpando minha casa, minha cama, meu quartinho. Tô soprando minha brasa, minha brisa, meu anjinho. Tô bebendo minhas culpas, meu veneno, meu vinho. Escrevendo minhas cartas, meu começo, meu caminho. Estou podando meu jardim. Estou cuidando bem de mim. Estou podando meu jardim. Estou cuidando bem de mim. É esse convite que Jesus nos faz, que possamos cuidar do nosso jardim e que o Mestre maior, que também é um jardineiro, porque ele nos trata com muito carinho, como se fôssemos flores no seu jardim, que ele possa abençoar não só essa noite, mas toda a nossa jornada espiritual. Que assim seja. Bom, nós agradecemos ao Rodrigo pelas palavras dessa noite. Eu vou passar para a Juliana para ela nos conduzir em prece de agradecimento. Pai amado, de infinito amor e bondade, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de ouvir tantos esclarecimentos, pela oportunidade de nos lembrarmos do Mestre Jesus e de seus ensinamentos, que há tantos anos e milênios quer nos alcançar.
Que nós possamos sair daqui, Senhor, melhores do que quando entramos. Que possamos levar todas essas lições, todas essas energias que a espiritualidade superior veio trazer para cada um, de acordo com as suas necessidades, com as suas angústias, com seus vazios. Que nós possamos sair preenchidos do Teu amor e da Tua força para seguirmos confiantes e firmes no caminho que o Senhor já veio trilhar há muito tempo. Permaneça conosco, Senhor, sempre. Que assim seja.